Então, pessoal, essa quinta-feira, dia 1º de dezembro, já começou sob uma chuvinha marota, até deu uma parada agora, né? Mas até o que? Até uns 20 minutos atrás estava chovendo pra caramba. Enfim, eu não sei se vocês estão sabendo da última que ocorreu com Eduardo Bolsonaro, o vulgo Dudu Bananinha, e a sua ida no Catar. Ele foi no Catar no começo dessa semana aí, né, segundo ele, para falar com algumas autoridades sobre os acontecimentos eleitorais brasileiros, né, e tudo. Mas acontece que ele havia feito isso aí justamente para curtir a Copa do Mundo, cara. Ele foi basicamente pro Catar para curtir a Copa do Mundo. E até aí eu não veria nenhum problema, certo? Nenhum problema com isso aí. Só que acontece que o cara deixou diversos rabichos aí pro pessoal, né? Isso aí sem querer, né? Sem querer, se bem que esse cara sempre foi burro pra caramba. Você pega algumas argumentações dele lá na Cracolândia Virtual, lá no Twitter, o pessoal já cansou de contrapor ele, né? É um cara burro. Ele pode ser esperto, né? Mas ser esperto é uma coisa e burro... Não, ser esperto... Mas ser esperto é uma coisa, ser inteligente é outra. E ele não é inteligente, né? E o pessoal da grande mídia, né, expôs a ida dele ao Catar, né, através da Rede Globo, né, para começar, porque ela havia filmado a torcida de Brasil e Suíça, né, no estádio, claro, né, no estádio também, né, porque tinha a torcida do lado de fora. Aí o pessoal flagrou o Dudu Bananinha, a mulher dele, a Heloísa Bolsonaro, e outra mulher abraçando um cara fantasiado, né? Ele estava fantasiado com matemática de Copa do Mundo, certo? Isso aí filmou por alguns segundos, né? E o locutor deixou claro, né, que ele estava lá. Deixou claro que ele estava lá, claro que também havia servido como uma alfinetada ao pessoal que está aboletado nas portas dos quartéis. É o pessoal que está sofrendo pra caramba lá, tá pegando frio, tá pegando chuva, certo? Recentemente aí eu vi que alguns sofreram enchente, né? Sofreram alagamento, né? E tudo mais, né? Aí, para deixar claro que a galera foi abandonada, para deixar claro que a galera foi enganada, por um cara, né? Por um cara que é filho do presidente da República, cara. Aí, isso aí, obviamente, já havia também bombado nas redes sociais, no Twitter principalmente, e vieram os intervencionistas, não, se bem que não necessariamente intervencionista, né? Não dá pra você colocar todo mundo ali que tá aboletado no quartel como intervencionista. Não, não dá, né? Aí, então, o pessoal, os, entre aspas, patriota, patriota mesmo, é patriota, sacou? Aí então eles foram falar que, cara, mas acontece que eu tô aqui no quartel, tô aqui na porta do quartel, não é pelo Jair Bolsonaro, não é pelo Eduardo Bolsonaro, é pelo Brasil. É pelo Brasil, sendo que algumas pessoas que falaram isso aí tinham na conta a sua simpatia pelo presidente Bolsonaro. Tipo assim, vou colocar aqui, Maria Eduarda 22. A conta dela tinha esse nome aí. E você pega na bio dela, tava lá, salve presidente Bolsonaro, blá, blá. Era uma pessoa que era bolsominion, cara. É claro que deve ser muito difícil para ela reconhecer que havia sido ludibriada, ao menos por essa parte aí, né, ligada ao presidente Bolsonaro. Não dá para você aliar também o que o Dudu Bananinha fez, né, com algo que o Jair Bolsonaro teria aprovado, não, cara. Até porque o Dudu Bananinha, ele tem uns 30 e poucos anos, cara. Ele tem a vida dele. A única pessoa dependente do Bolsonaro, dentre esses filhos aí, é a Laurinha, cara. Por motivos óbvios, né? Agora você pega o Flávio, você pega o Carluxo, é tudo pessoal grandão, cara, pessoal que tem a sua vida própria. Inclusive, tirando a Laurinha, o Carluxo é o que está mais próximo do presidente. Tanto é que até hoje ele, eu acho que até hoje, né? Ele opera o Twitter, né? Porque quem escreve aquelas coisas ali no Twitter, né? Quem faz aqueles posts, é o Carluxo, cara. Não é o presidente Bolsonaro. Quando ele escreveu lá o que é Golden Shower, não sei se vocês se lembram, foi o Carluxo quem havia escrito, cara. Não foi o Jair Bolsonaro, cara. Inclusive demonstrou por diversas vezes aí, né, que se tratava de um jovem escrevendo, né, os textos, não um senhor de 60 e poucos anos, né? Enfim, eu acho que também seria mais honesto o Carluxo expor que, olha só, quem está escrevendo, quem está operando a conta do Jair Bolsonaro sou eu. Não é o Jair quem escreve, sou eu. Eu acho que seria muito mais honesto até para a mídia, né, que fala que
Ah, o presidente Bolsonaro escreveu. Eu já ouvi isso aí diversas vezes ali na Jovem Pan também, né? E não, quem havia escrito era o Carluxo. Fora o Carluxo. Mas enfim. Aí então o pessoal passou pano, né? O pessoal que está boletado nas portas dos quartéis, né? Passou pano. Falou que a gente não está aqui pelo Bolsonaro, né? Não está aqui pelos bolsonaros. A gente está pelo Brasil, né? Pode estar tanto por uma coisa quanto por outra ao mesmo tempo. Certo? E eu não vejo nenhum problema com isso aí. Só que vocês deveriam reconhecer que foram ludibriados por uma parcela desse pessoal que está ligado ao presidente. E com certeza, parte dessa galera que está nos quartéis havia votado no Eduardo Bolsonaro, porque ele foi reeleito aqui, cara. Ele é deputado por São Paulo, mas também é aquele negócio. Se você jogar ele em qualquer ponto daqui de São Paulo, ele não vai saber reconhecer. Ele vai ficar perdidaço, cara. Pô, você joga ele, o que ali no Grajaú você acha que ele vai saber reconhecer o bairro? Você acha que, eu já passei por aqui antes, eu conheço essas ruas? Não, você não conhece porcaria nenhuma. Você não conhece nada. Ou então se você jogar ele ali, até ali no Tatuapé, que é um bairro de classe média, né? Tem algumas partes ali que são de classe média alta. Você acha que ele conhece? Você acha que ele já foi no Tatuapé? Claro que não, pô. Obviamente que não. Você acha que ele já foi ali em São Miguel? Você acha que ele já foi ali no Santana? Você acha que ele foi ali no Jaçanã? Claro que não, cara. Mas o Dudu Bananinha, ele é o braço bolsonarista em São Paulo, né? Porque São Paulo é a maior cidade do Brasil, né? Ok, eu até entendo a intenção dos Bolsonaro, né, em querer, né, colocar um dos seus tentáculos aqui. Eu até entendo, se eu tivesse filhos e tal, né, filhos que estariam envolvidos com a política, e eu morasse ali no Rio de Janeiro, não veria problema com isso aí, mas acontece que o sujeito tem que conhecer a cidade. Ele tem que conhecer a cidade. E se você largar esse Dudu Bananinha aqui em São Paulo, ele vai ficar perdidaço mesmo, né, como eu havia falado. Enfim, aí, então o pessoal tá passando pano, cara. O Dudu Bananinha, em resposta a esse exposed que fizeram, né? Estão fazendo até agora aí nas redes sociais, né? Ele havia feito um vídeo falando que, cara, eu fui no Catar para conversar com algumas autoridades, né? E tudo mais, certo? Mas acontece que ele havia posto na roda um pendrive, um pendrive para passar para tais autoridades, né? Aí o pessoal zoou mais ainda, cara. Zoou, encheu o saco dele mais ainda, porque, pô, em pleno 2022 você vem meter essa aí de pendrive, cara? Isso aí até me fez lembrar de uma novela insensada da Rede Globo chamada Avenida Brasil. Acho que isso aí foi em 2012, né? Quando a protagonista lá, né, a Nina, né, que era uma... Acho que na verdade, não dá pra você falar que era antagonista porque ela não era vilã também, né? Ela era uma anti-heroína, né, que havia arquitetado um plano de vingança. Aí então ela havia metido esse pendrive aí, né, com informações sobre a vilã, né, a qual ela estava combatendo. Só que o pendrive acabou perdido, né? Ele acabou sumindo. Aí a crítica especializada havia metido o pau em Avenida Brasil por conta da adoção desse pendrive aí, cara. O pessoal falou a mesma coisa, pô, em pleno 2012 você vem meter pendrive? Soou ridículo mesmo, cara. Você não acha que 10 anos depois não soaria mais ridículo ainda? Claro que sim, né, cara? É claro que sim, né, cara? Mas enfim, o pessoal tá engolindo isso aí. Muita gente, muitos dos patriotas estão engolindo isso aí, estão deixando de lado, estão falando que, mas ia falar Jair Bolsonaro, mas o Dudu Bananinha, ele não fez nada demais, né? Isso aí que ele fez não tem nada a ver com a gente. Claro que tem a ver, cara. Claro que tem a ver. De qualquer forma, indiretamente, ele enganou vocês, cara. Ele enganou vocês e eu aposto que uma parte de vocês havia votado nele para deputado. Eu aposto, cara, vocês que estão no estado de São Paulo, eu aposto nisso. Então fica complicado, cara. Eu entendo que deve ser muito difícil você reconhecer esse tipo de coisa. E eu entendo que deve ser muito difícil pro Dudu Bananinha reconhecer que havia enganado, né, o pessoal. Eu entendo isso aí. Mas por mais que doa, a verdade tem que ser exposta, cara. A verdade tem que ser exposta porque tem gente aí que está aboletado
né, nas portas dos quartéis que estão sofrendo agruras, cara. Foi como eu havia dito, né? O pessoal está sofrendo, está passando frio, está tomando chuva, está tendo que compartilhar banheiro químico com todo mundo. Não dá para você aprovar esse tipo de coisa, e você endossar, que eles estejam sofrendo, que é praticamente à toa. Estão passando por toda essa situação aí à toa, cara. Por mais que as Forças Armadas tenham dito que acham válido, né? Acham válidos os protestos, as manifestações que tiveram depois do resultado das eleições. Ok, cara, mas pessoal, diante disso aí, diante dessa exposição aí do cara enganando vocês, vocês botam sua violinha no saco e caiam fora, cara. E caiam fora. Certo? Se eu tivesse nessa situação, eu faria isso. Não iria ficar passando uma penúria aí à toa, sendo que o cara lá, que é filho do presidente Bolsonaro, tá curtindo a Copa do Mundo, cara, comendo do bom e do melhor. Tá dormindo lá em hotel 20 estrelas, enquanto a galera aqui tá sofrendo pra caramba, cara. Até o Tomé Abduch, que é um cara de classe média alta, é um cara que inclusive foi eleito deputado, né, aqui por São Paulo recentemente também. Ele passou por esse tipo de situação aí, cara. Inclusive, você pega que a imagem dele está sendo feita como comparação, né? Tipo o que? Estilo meme, né? Enquanto o Dudu Bananinha tá lá curtindo a Copa, o Patriota tá sofrendo na chuva. Tá pegando chuva aí, ó, na frente do quartel. Aí, diante dessas imagens, o próprio Tomé Abduch havia dito no Twitter, não, havia dito lá no Instagram, né? Ele havia falado para as pessoas não dividirem, né? A direita não se dividir, certo? Mas acontece que ele está errado nisso aí, porque a direita havia se dividido há muito tempo. Isso aí desde antes da pandemia, certo? Eu não sei se vocês se lembram, mas isso aí foi lá acho que foi lá em 2016, 2017, em que tiveram os intervencionistas, né? Tinham alguns youtubers intervencionistas que eram notabilizados naquela época, né? Tipo que um Plácio Pucci. Plácio Pucci, ele havia feito um vídeo naquela época falando mal do MBL, né? Falando mal do Kim Kataguiri, né? Aí o Nando Moura, naquela época já era um youtuber influenciador, né, do pessoal de direita, né? Era um youtuber seguidor do Olavo de Carvalho, conservador, blá, 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 blá. Ele havia feito 2 vídeos contra o Plácio, havia ameaçado ele, inclusive, no primeiro vídeo, certo? Havia falado que a gente não deveria criar rupturas, que é o que o que mesmo? Que é o que o Tomé Abduch fala hoje, sendo que o próprio Nando Moura havia criado uma ruptura fazendo isso aí, ameaçando o Plácio, fazendo 2 vídeos aí falando mal do Plácio, né? Já havia criado essa ruptura. É outro cara que é esperto, não é inteligente, sacou? Ele e o Dudu Bananinha são burros, essencialmente são burros, mas eles são espertos, sacou? Então a direita está dividida há muito tempo, cara. Você também tinha o que em 2018 os isentões, né, que era o pessoal que, eu acho que não dava para você colocá-los como de direita, mas eu acho que alguns sim, né? Era uma galera, e eu também estava nessa, era uma galera que não votou nem no Haddad, isso aí foi em 2018, né, para presidente, nem Haddad e nem no Bolsonaro. Tanto é que eu já havia falado aqui no canal que no primeiro turno eu votei no Ciro, né, porque eu achava ele mais preparado para governar o Brasil, né, e no segundo turno eu anulei o voto, certo? Mas hoje, nessas últimas eleições aí, eu tomei a situação contrária. No primeiro turno eu votei no Bolsonaro e no segundo turno também. Aí tá. Aí hoje você tem outro tipo de isentão, cara. Você tem a galera de direita, que havia apertado 17 em 2018, certo? Que inclusive havia cortado cabeças, quanto a algumas outras pessoas terem alertado elas a não se aliarem a youtubers oportunistas, tipo o próprio Nando Moura. Gente que cortou cabeças por conta disso aí, né? Pra defender o cara. Até por aquele motivo, né? De não criar rupturas. O pessoal com certeza pensou isso aí também, certo? Porém, hoje em dia eles estão o contrário, cara. Eles deram um giro de 360.
O pessoal hoje está metendo o pau no governo Bolsonaro, não está reconhecendo nenhuma coisa boa que o governo havia feito, está chamando o Jair de frouxo, eu até entendo isso aí, cara, mas o que pega é o cara não reconhecer as coisas boas que o governo havia feito. Eles não reconhecem isso aí, simplesmente isso. Eles não reconhecem, eles entram na internet para falar mal do governo e para falar mal de pessoas que ainda apoiam esse governo, né, que são influenciadores, são youtubers. Eu entendo que tem muito oportunista ainda, eu entendo isso aí, cara. Mas acontece que, como você colocou o Jair lá em cima, por que não defendê-lo quando ele é injustiçado, especialmente pela grande mídia? Porque é o que mais está acontecendo nesses últimos 4 anos, cara. Especialmente na época da pandemia, cara. Que começou aqueles gritos de genocida, né, e tudo mais. Certo? O pessoal não está defendendo ele. E olha que é um não bolsonarista falando. Certo? Então, a partir do momento em que chegou a esse tipo de situação, é porque é muito vergonhoso, cara. É vergonhoso. E o pessoal está metendo tanto pau no governo e nos bolsonaristas que estão até, o que mesmo, falando, né, os ditos que a própria grande mídia fala. E você que é familiar, que tem alguém que tem um comportamento um tanto negacionista, tome cuidado, procure ver se tem alguma forma de tratamento compulsório pelo bem da pessoa, cara. Então, é isso, fica um alerta. Não fala só questão do antivax, não, mas o antivax também é importantíssimo isso aí. Essa história de tratamento aí, sem comprovação científica. Cara, você tem que avaliar isso aí, é importantíssimo. Valeu? Até mais. Então quer dizer que vale a pena você descer o malho tanto no governo, né, e chegando ao ponto de falar esse tipo de coisa? Então, eu acho que essa posição de isentão, ela... Cara, eu acho que é pior do que você ser de esquerda, né, propriamente dizendo. Porque o pessoal de esquerda, né, a gente já sabe, né, o que esperar deles. Agora o isentão, cara, a pessoa que é de direita ainda, que é seguidora do Olavo de Carvalho, pô, deveria estar defendendo o Bolsonaro quando ele era injustiçado, cara. Simplesmente isso aí, até por questões de honra. É porque primeiramente você colocou o cara lá em cima. E outra, tem pessoas que estão detonando alguns ministros do Bolsonaro, pessoas que também haviam saído do ministério, né? Tipo o Tarcísio, né? O Tarcísio, ele também tem as suas controvérsias, né? Certo? Mas acontece que, cara, eu penso assim, dentre o Haddad e o Tarcísio, era Tarcísio, cara. Era Tarcísio. Aí depois eu soube que o Gilberto Kassab havia articulado para que os prefeitos, né, das cidades, especialmente do interior, fossem apoiar o Tarcísio. Aí então eu pensei, putz, cara, realmente é uma situação de merda. Mas infelizmente, cara, eu tive que votar no Tarcísio. Era o cara tecnicamente mais qualificado, cara. Agora o Haddad, ele está sendo sondado aí para a Fazenda, né, no governo Lula, né? Ele havia sido sondado antes para o Ministério da Economia, sendo que ele havia falado em uma palestra que não manjava absolutamente nada de economia. Ele havia estudado um pouquinho só, né? Você acha que eu deveria votar no Haddad para o quê? Para ser governador aqui de São Paulo? Claro que não, cara. Tá maluco? Porra, pior prefeito da cidade de São Paulo, pior até do que o Celso Pitta, né? Eu não estava aqui quando o prefeito era o Celso. Eu não estava aqui. Isso aí foi em 92, né? Só que do que eu sempre tenho lido e ouvido, o Haddad, ele havia superado o Celso. E eu estava aqui quando o Haddad foi prefeito de São Paulo. Eu vi a situação. E eu acho que o Tarcísio era o melhor, cara. Ou você acha que eu deveria votar no Rodrigo Garcia? Estender ainda mais a hegemonia dos tucanos daqui de São Paulo? Claro que não, né, cara? Até porque de tanto que eu desci o malho em tucano aqui no canal, você acha que eu iria votar no cara? Tá louco? Claro que não, né, cara? Aí, falando ainda mais sobre essa situação do Eduardo Bananinha no Catar, né? O Rodrigo Constantino havia passado um pano desgraçado, havia passado um pano imundo, desgraçado, falando sobre essa situação aí, cara. Isso aí foi no 13 em 1, eu acho, né? Eu havia visto um corte, havia visto um vídeo, isso aí foi há uns 3 dias atrás.
ele havia manifestado sua opinião sobre, né? Eu até vou colocar o trecho aqui, né? Vou até colocar o trecho aqui no vídeo, para vocês sacarem o tamanho da cara de pau, né? Eu acho que o Constantino tava com óleo de peroba ali do lado, cara. Porque, putz, né, foi uma cara de pau imensa da parte dele. Se bem que era algo que eu não esperava. Por mais que o pessoal tenha chamado ele aí de constapano e tudo, eu nunca fui nessa aí também. Nunca fui de ficar arremedando isso aí. Mas eu imaginava que nessa questão óbvia ele não fosse arregar, ele não fosse passar pano. Eu vou até passar o vídeo agora, né, para vocês verem o tamanho do papelão, o tamanho da vergonha. Saquem só. Pensa um pouquinho sobre isso. Rodrigo Constantino Eduardo Bolsonaro disse que foi ao Catar entregar um pendrive. O que teria neste pendrive? Eu não sei, né? Faltou essa informação no vídeo dele. Olha... O que teria neste pendrive? Eu não sei, né? Faltou essa informação no vídeo dele. Olha... Eu não sei, né? Faltou essa informação no vídeo dele. Olha... Eu não sei, né? Faltou essa informação no vídeo dele. Olha, óbvio que as imagens dele se divertindo na Copa, essas imagens pegaram mal para uma base bolsonarista que está tentando resistir, né, nas ruas, em frente aos quartéis, a essa eleição, a esse processo todo um tanto suspeito, opaco, e essa vitória que não estão engolindo, né, do ex-presidiário Lula. Agora, me pareceu desde o primeiro momento, e eu tomei o cuidado na minha análise de apontar o que poderia ter incomodado, mas também não sair pré-julgando, me pareceu que ele podia sim ter pensado nisso. Vamos constatar aqui que Eduardo Bolsonaro tem sido o principal nome do governo, de confiança do presidente Jair Bolsonaro, nessa articulação internacional. É ele que é mais próximo da turma ligada a Trump, ele que costurou muitas alianças e acordos e conversas com lideranças da direita latino-americana. Então, que ele possa ter se aproximado ali para realmente entregar materiais que mostram o que está em jogo no Brasil, a suspeita que existe, isso me parece bastante crível, sim. Aí viram? Aí fica até difícil, cara, você estando numa posição de quê? Sendo de direita, mas não sendo um bolsominion, não sendo propriamente um bolsonarista, né? Você é aquele tipo de gente que vota, né? Pô, o cara, ele é o melhor para governar a gente, ou então ele é o menos pior. Você não vota com idolatria, você curte as análises do Paulo Figueiredo, do Constantino, do Fiuza, blá, blá, blá. Mas você vê esse tipo de situação e conclui que, putz, agora eu não vou mais poder contar com esse cara. Eu não vou mais poder, porque eu não imaginava que ele passasse pano para essa coisa tão óbvia, tão escarrada aí na cara dele. Como é que o cara vai passar pano para isso? Certo? Eu acho que se você estivesse nessa situação toda que eu acabei de citar, você poderia pensar isso aí tranquilamente. É por isso, é por essas e outras aí que o pessoal tá falando, cara, você quer falar mal do Lula e tudo mais, você vinha aqui na porta do quartel, vem descer daí de Miami e vem aqui se habilitar na porta do quartel, cara, né? Você tá louvando os protestos aí do pessoal, né? Tá achando também válido, né, que o pessoal proteste na porta de quartel, então vem aqui, cara. Porque o pessoal tá falando isso aí pro Constantino até agora. Inclusive, eles estão falando isso baseados, né, no que havia começado aquele, eu acho que é César Caneron, algo assim, que havia debatido com o Constantino, não sei se foi no 13 em 1 também, né? Eu havia visto alguns debates com eles, né, entre eles, certo? E o César mandou essa aí. O César mandou essa aí de, cara, você tá achando ruim, você desce aqui pro Brasil, vem protestar aqui, cara. Certo? Aí o Constantino até fez um vídeo falando sobre esse tal argumento geográfico, que eu acho um argumento também. Eu acho um argumento, cara. Porque o Constantino, ele tá fazendo esse trabalho aí, de falar sobre política nacional e internacional, de Miami há muito tempo. Há muito tempo. Isso aí não é surpresa pra ninguém. Então se o cara mete essa aí de, vem descer pra cá, vem debater, vem descer pra cá, vem protestar aqui, o cara, ele fala isso aí pra lacrar, pra querer aparecer. Eu tenho que corroborar o que o Marco Antônio Costa, o que o próprio Constantino falaram, né? Porque o cara
ele vem meter essa aí é porque quer lacrar, porque ele não tem compromisso em realmente querer o bem, né, do pessoal que está aqui embaixo. Se bem que o Canelon é de esquerda, né? Não quer o bem só se for do bolso dele, né? Se bem que tem muita gente de direita que é assim também, né? Não dá pra você deixar de reconhecer isso aí. Mas enfim, aí o César Canelon, né, depois desses debates aí, ele havia sido afastado da Jovem Pan, mas creio eu que o Tutinha havia afastado esse cara porque ele não quer perder mais um comunicador de direita, né? Porque não sei se vocês sabem, mas depois que o Bolsonaro havia sido derrotado, né, nas urnas, né, de uma forma bastante controversa, muita gente que estava na posição de comentador de direita caiu fora. O Fiuza, o Augusto Nunes, a Ana Paula Henkel saíram todo mundo e foram lá para a revista Oeste. Certo? Aí, o pessoal vai perder o Constantino. Aí, se bobear, depois perde o Paulo Figueiredo, como é que vai ficar a Jovem Pan? Como é que vai ficar? Então o Tutinha, ele foi esperto, cara. Ele foi esperto. Claro que o pessoal vai falar que mas acontece que o pessoal resolveu beneficiar o Constantino tirando o cara. Sim, porque o pessoal, eles estão priorizando o dinheiro, cara. Eles estão priorizando o dinheiro. E claro que seria muito mais rentável você deixar o Constantino ali, né, do que você deixar o César Canerron discutindo com ele. Ou então, claro que poderiam deixar o Canerron em outro programa, né? Eu acho que eu faria isso aí também, né? Acho que eu faria isso aí, mas acontece que o cara é raso. Ele é raso. Você pega as discussões que ele teve com o Constantino, você saca que o cara é raso. Certo? E não tem muita educação. Tipo lá, o Fábio Piperno, ele é muito mais educado. A Amanda Klein, né, que o pessoal critica pra caramba aí, é muito mais educada do que esse César Canerron aí, que pelo sotaque horrível eu saquei que é daqui de São Paulo, né? Sotaque nojento do caramba. Mas enfim. Aí então, para finalizar esse papo aí, eu penso que essa galera que está aboletada lá na frente do quartel, ela deveria, né, logo se dar conta de que existem alguns políticos de direita que não estão nem aí para elas, cara. Não estou falando do presidente Bolsonaro, estou falando, né, nesse Dudu Bananinha, estou falando em outras pessoas aí, cara. Certo? Estou falando em outras pessoas. E não fica metendo essa aí de que eu tô pelo Brasil. Você, pode estar pelo Brasil, mas em parte você também está pelo presidente. Qual o problema em você reconhecer isso? Qual o problema, cara? Porque independente disso aí, você vai ser chamada de bolsominion. Acabou. Então qual o problema em reconhecer isso aí? É tipo aquela situação em que um cara tá vendo a mulher, né, corneando ele, né, a mulher dele corneando ele na frente dele, na cara dele, e o sujeito fica falando pra si próprio: eu não acredito que tô vendo isso aí, eu não acredito que tô vendo, eu não acredito. Porra, cara, a mulher tá te corneando na sua frente. Não tô fazendo associação a cornos e bolsomínios, não. Vocês entenderam o que eu tentei passar, certo? Mas, de qualquer forma você vai ser chamado de bolsominion, de qualquer forma você vai ser chamado de gado. Então qual o problema em assumir isso aí? Sacou? Mas não fica nessa de querer, o que mesmo? De querer ficar dando sua vida por conta de político, cara. Porque, cara, você pega que dentre esses filhos do Bolsonaro, em relação a caráter, né, eu posso dizer aí que o Dudu Bananinha é um dos piores deles, cara. É um dos piores. Você vai passar pano. Você vai passar pano pra esse cara? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aí, quando o pessoal ficar fazendo comparações entre bolsonarista e lulista, vendo esse tipo de situação, é porque eles estão certos, cara. Eles estão certos, infelizmente.